Beleza. Olá, bom dia, mais uma vez aqui no Cafezinho. Eu sou Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Comigo, para conversar com o doutor Rubens Francisco, está o Rômulus Maia, que está na Suíça, meu colega. Esse live extra aqui é para a gente falar sobre abuso de autoridade, sobre os absurdos que estão sendo praticados pela justiça brasileira. Abuso de autoridade para dar e vender está uma coisa vergonhosa. A justiça brasileira é caso de estudo em todo o mundo. É uma jabuticaba por dia. A Constituição tá parecendo Bíblia na mão de alguns pastores que alugam uma garagem, inventam um nome, Igreja de Cristo do raio laser. Aí vai lá um bocado de gente para pagar dízimo, um imbecil de gravata, o microfone na mão. A Constituição está virando interpretação bíblica de maluco. Cada juiz tem uma interpretação diferente no Brasil. Temos um STF totalmente desmoralizado, com juízes notadamente corruptos, porque estão agindo em conivência com o crime, protegendo bandidos, protegendo uma cleptocracia que está no poder. Temos um Ministério Público, que, como foi dito há pouco no programa Cafezinho do WC, pelo presidente da Provítimas, o Ministério Público que não estava preparado para receber o poder que tem e está fazendo desse poder uma forma de criar um poder paralelo e suprapolítico. Assim, está acima da política brasileira, acima de partido, mas que tem ideologia, tem modus operandi na política e no crime. Temos a Operação Lava Jato, forjada, é uma jabuticaba forjada em laboratório norte-americano, onde tem um juiz de qualidade duvidosa, que como advogado não conseguiu sequer a carteira da OAB, reprovado em vários exames, um juiz que não consegue escrever a letra O com um copo, péssimo na articulação da língua portuguesa, chamado Sérgio Moro. Temos um louco com a caneta na mão que pensa que tem o WhatsApp de Jesus Cristo, chamado Daltan Dallagnol, que no mundo do crime, segundo Tacla Duran, responde com a alcunha de Dedê. Temos uma operação forjada por uma imprensa não menos corrupta e que lucra com golpe, nasceu de golpe, se alimenta de mortes e golpes, chamada Rede Globo, e todos os seus outros operadores satélites, que aí são jornaizinhos de São Paulo, de Minas e outros, que, como insetos em volta da lâmpada, se alimentam da luz da maldade da Rede Globo. Feita essa introdução, eu quero dizer a você, compartilhe esse live, convide os seus amigos, participe dessa conversa aqui que eu vou ter agora com o Rômulus e com o Dr. Rubens, para que você conheça um pouco mais o que é a justiça brasileira de hoje. Rômulus, é com você a palavra. Cadê o Rômulus? Perdão, estou aqui. Eu vou pegar a palavra, cheguei, mas eu vou passar a palavra para o Dr. Rubens, porque eu quero ouvir o que ele tem a dizer sobre o andamento do projeto de lei contra o abuso de autoridade, ou seja, a Lei Cancellier, para votação no Congresso Nacional. Ela já foi aprovada no Senado e agora vai tramitar na Câmara. Então, eu queria que ele nos informasse, como ele fazia já no final do programa, sobre essa tramitação, para qual será a nova frente de batalha para nós coibirmos, né, ao menos lutarmos contra, nos insurgirmos contra o abuso de autoridade e a podridão do sistema de justiça brasileiro, judiciário, polícias e Ministério Público. Então, na verdade, as polícias, Romulo, eles já têm vários dispositivos para coibir abuso de poder, tá? Então, a novidade dessa lei Cancellier é efetivamente fornecer instrumentos para abuso de poder contra juízes, né, e magistrados em geral, né, e promotores. Né? Essa é a novidade da lei. Porque, na verdade, a lei já existia, né? A lei de 65 já existia. Ela deu uma aprimorada no texto para se coadunar a essa questão do superpoder do Ministério Público e do Poder Judiciário, que é a titularidade da ação penal. Não mudou muito por uma pressão que aconteceu no Senado. O texto era bem mais eficiente.
quando estava com a relatoria original, quando o Requião pegou isso, estava com um texto bom. Mas aí o Ministério Público foi de gabinete em gabinete, fazendo pressão, entrava no plenário, lá no Salão Azul, pressionava, intimidava. E o próprio Sérgio Moro foi no plenário do Senado para defender o que ele chamava de cláusula de salvaguarda. O que era isso? Que é justamente o que o Calazans está colocando da Bíblia aí, que é a condenação hermenêutica. Ou seja, o juiz não pode ser condenado por uma interpretação completamente absurda da lei. Desculpa, Rubens, você sabe que aquela ida do Sérgio Moro ao Senado foi assim, um momento de constrangimento para todo mundo, né, que apoia, né, a esquerda, né, os nacionalistas contra o abuso da Lava Jato e o entreguismo, porque nós fomos obrigados a ver Gilmar Mendes falando tudo que os deputados e senadores de esquerda deveriam estar falando na cara do Moro. Eles estavam ali, os dois sentados, né, na mesa ali do Senado. Gilmar Mendes desmontou uma por uma a argumentação entre aspas e Sérgio Moro, dizendo que quem tinha, né, quem estava por trás desse propósito, daquela lei a lei das 10 medidas, tinha propósitos claramente autoritários. Inclusive o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes acontece, porque ele está sendo criticado hoje, né? Porque o Gilmar Mendes tem um comportamento assim, um assado. Não. A crítica do Gilmar Mendes hoje, que a Globo fala, que está sendo liberado para atacá-lo, porque hoje, justamente Gilmar Mendes é o único a defender a garantia constitucional. Você sabe, Rubens, que eu acho que a gente vai ter mais uma vez o constrangimento de ver Gilmar Mendes ser a primeira pessoa no Supremo Tribunal Federal, em todo o sistema de justiça, a mencionar, provavelmente durante uma sessão de julgamento do Pleno, o nome Tacla Duran. Assim como ele foi o primeiro a falar de Marcelo Miller, da JBS, lá para grande constrangimento do ministro Barroso, que é pior ainda do que o Gilmar Mendes. E eu acho que, mais uma vez, nós da esquerda vamos ser forçados ao constrangimento de concordar com Gilmar Mendes quando ele falar de Tacla Duran e de todas as nulidades e abusos da Lava Jato. A gente estava falando de estratégia de guerra, né? Falou daquele livro, né? A Arte da Guerra. Lembrar uma outra máxima de guerra. Numa guerra você não tem amigo, você tem aliado. Tá? Então, dentro dessa premissa, não há constrangimento nenhum em ovacionar o posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Tá? Por quê? Ele está tendo, é o único que está... Logicamente tem outros ministros que acompanham, mas dá a cara para bater, nesse exato momento, só o Gilmar Mendes. Verdade. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso, se é por isso ou por aquilo, a gente não deve entrar nessa seara. Primeiro que não dá para adivinhar o que a pessoa está pensando. Mas o fato é que, se não houvesse Gilmar Mendes nesse exato momento, nós estaríamos perdidos. Pois, lembrando, foi a turma de Gilmar Mendes que, né, fazendo cumprir a lei, soltou José Dirceu das masmorras lá de Curitiba, né, de Curitiba, das garras do Sérgio Moro e do Dallagnol. Agora é o seguinte, olha, um gesto, um ato de Gilmar Mendes não vai aqui apagar o mal que ele fez ao Brasil, que ele faz ao Brasil e à justiça. Eu respeito vocês como profissionais da área jurídica, eu fico calado nesse momento, ouvindo atentamente cada frase que vocês aqui falam, mas Gilmar Mendes é uma pessoa suja. Gilmar Mendes não representa a justiça que nós queremos no Brasil. Ele pode estar, nesse momento, ele pode estar fingindo que está do outro lado para ganhar alguma credibilidade, para fazer um mal ainda maior com outra coisa lá na frente. Não é isso, Wellington. Ele está fazendo isso porque os amigos dele entraram na roda. Então, isso, assim, provavelmente é motivação. Mas é como o doutor Rubens falava. Não interessa isso, né? Pacto se faz com o inimigo. Com amigo a gente sai para tomar chopp. Então, assim, a guerra é contra o abuso de autoridade do Ministério Público e do Judiciário. E o ministro Gilmar Mendes há muito tempo é crítico disso. Há muito tempo. Ele é egresso do Ministério Público, mas ele é considerado pelos procuradores o maior inimigo do Ministério Público. E com razão. Então, é aquela coisa que eu falo. Ele é adversário, ele é um ministro político, ele tem lado,
Ele é um ministro tucano? É, sim. Mas pior do que ele é o ministro que é antipolítica, que é o ministro Barroso, que, como o Wellington diz, é o homem que faz barro no STF. Pois é. Às vezes está no Facebook, eu estou conversando com jovens, e existe uma dificuldade muito grande de cultura, de uma série de coisas. Então eu procuro figuras de linguagem. Uma coisa muito acessível são os filmes. Uhum. Eu procuro mostrar para esses jovens a situação nossa, né, exatamente essa questão aí do Gilmar Mendes. Ela é análoga àquele filme Alien vs Predador. Sim. Entendeu? Então você imagina aquela situação. Você tem dois monstros, os dois acabam com seres humanos e tal, só que um monstro é pior do que o outro. Então você tem que escolher um lado. Olha, ótima analogia. Eu acho que realmente é bem para as pessoas entenderem. Ilustra bem a situação. Agora eu quero deixar claro também aqui, isso é uma coisa que eu vou falar, certo? Já que o meu papel aqui não é exclusivo de jornalista, eu, quando começo a falar, eu falo também como ativista, não é? Porque é de fundamental importância nesse momento deixar claro que o jornalismo no Brasil está morto e a gente precisa ressuscitá-lo. Eu quero deixar claro aqui uma coisa. O PT, Partido dos Trabalhadores, não pode recuar diante dos absurdos que foram praticados essa semana contra Vacari, porque o TRF4, que absolveu o Vacari, agora está ampliando, não é? Aumentando a sua punição para 24 anos. E o Pisolato, hein? O Barroso fez mais barro. Pois é, Barroso continua fazendo barro e agora apertando mais ainda a situação do Pisolato. Já deveria estar na progressão de regime, já deveria estar em regime aberto há 1 ano. Exatamente. O Barroso pede por quê? Porque você lembra que naquela discussão patética entre o Gilmar Mendes e o Barroso, os dois ficaram discutindo quem soltou e quem não soltou Zé Dirceu. Então, para não ser acusado de que ele soltou o Pisolato, ele ilegalmente mantém ele, né, em regime fechado, quando ele já deveria estar há 1 ano em regime aberto. Pois é, além disso, o Sérgio Moro disse que não importa que não tenha relação com a Petrobras, não importa que o sítio de Atibaia não seja de Lula. Lula foi lá um fim de semana, então o sítio é dele. Então, antes de falar sobre a questão jurídica com o Dr. Rubens, que é o nosso convidado aqui, com o Rômulo, que é o meu colega na apresentação do programa, eu quero dizer a você, Sérgio Moro, que é o seguinte: eu quero muito que você faça test drive numa Ferrari para ser acusado de ladrão, tá bom? O que você está fazendo, você está matando a indústria automobilística. Hoje, qualquer brasileiro que faça um test drive de qualquer automóvel é ladrão na cabeça de um merdinha chamado Sérgio Moro. Um juiz de primeira... Quem está falando que é merdinha sou eu, tá, doutor Rubens? Não é você, não. Tá? É um cabeça de cocô. Sérgio Moro é um cabeça de cocô. Que só tem moral porque existe o monopólio midiático da Rede Globo que sustenta esses absurdos. O cara está dizendo que Lula não é dono do sítio, não tem nenhuma relação com a Petrobras, mas mesmo assim vai condenar Lula. Você está entendendo? Você que está me assistindo está entendendo? Amanhã, você que ri disso, amanhã pode ser com um juizeco qualquer, assim como esse bostinha chamado Sérgio Moro, certo? Isso já está acontecendo. Pode ser com um juizeco qualquer de qualquer cidade, com você, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu neto. Então não ria disso, não. Isso que está acontecendo no Brasil é absurdo demais para você assistir de forma pacífica. Certo? Atenção, alguém está aí com o retorno alto, não pode. Perdão, já tirei. Certo. Já tirei. Não, então é o seguinte: PT, CUT, MST, MTST, sigla, salada de fruta, seja lá o que for, sopa de letra. Se vocês não partirem para cima da jugular nesse contragolpe do judiciário, porque agora nós temos provas apresentadas por Tacla Duran de que a Lava Jato é uma quadrilha, vocês vão receber pior do que já receberam até aqui. A hora do ataque é agora, que eles estão acuados. Esse desespero deles, dizendo que vão pegar Lula, ampliando punição de Vacari, depois de terem dito que Vacari não tinha crime, que Sérgio Moro que ficou segurando ele lá no Guantánamo de Curitiba, tá?
Se vocês não reagirem agora, eu soube até que a Globo, não sei se é verdade, tá? Não sei se é verdade. Se não for verdade, eu peço desculpas. Que a Globo ontem fez uma enquete que o Brasil estaria dividido, perguntando se Lula deveria ou não ser preso. Se isso é verdade, você da CUT, do MST, do PT, tem que fazer uma enquete assim. Nós devemos invadir a Globo e quebrar tudo ou invadir a Globo e ceder os direitos de transmissão à TVT, tá? Porque tá na hora da gente falar sério. Esses caras não vão recuar porque eles são criminosos com toga. Eles não vão recuar porque eles são, assim como muitos políticos estão cedendo ao capital financeiro internacional e aos Estados Unidos por causa das listas de Panama Papers, por causa da lista do HSBC, que são pessoas que têm rabo preso e para que não sejam presos pelos Estados Unidos, pela CIA, estão fazendo esse serviço de entrega do Brasil. É preciso que vocês saibam que esses juízes que estão aí respondendo hoje pela justiça são juízes quadrilheiros. É preciso que seja tomado... Traidores da pátria. Traidores da pátria, como muitos militares também são traidores da pátria. Hoje. Tem militares... Mas não todos. Não são todos... Não. Atenção, não são todos os juristas. Isso eu falo todos os dias. Veja o Almirante Otton, que é um exemplo. Veja o Almirante Otton, que é um exemplo, uma referência. Não é? Então... Você que é sério, que representa alguma instituição, não se permita contaminar por esses criminosos que foram sequestrados pela CIA. Eu estou falando com base em informações que eu recebo de jornalistas internacionais que investigam a vida desses moleques todos aí. Tá bom? É importante fazer um esclarecimento aqui. Só um momento. Você tem contato com esse consórcio que revelou agora, né, a continuação do Panama Papers, que é esse Paradise Papers. Você tem contato com eles e você sabe da história muito bem. Então você sabe do que você está falando. Exatamente. Sei, certo? Sei porque recebo informações muito boas. Eu falo com muita tranquilidade sobre qualquer juiz. Bem ou mal. Bem ou mal, tá, Rubens? Calazans, sim. Assim, as provas vêm aí para poder corroborar, né, toda essa situação. Mas quem tem um mínimo de discernimento jurídico já sabe de tudo isso aí. Exatamente, foi o que eu falei ontem, o pessoal falando assim, qual foi a novidade? Eu falei, gente, isso da história da quadrilha e da venda de delação, o meio jurídico já sabe há 3 anos. O que mudou, né? A Cata Preta saiu com 20 milhões, então se foi 20 para ela, foi 20 para, né, muito provavelmente para o pessoal que oferece delação. E ela saiu mesmo, ela teve que fugir de São Paulo. Isso. Ela teve que sair fora. Muitos de nós aqui que estão advogando em São Paulo estamos sofrendo uma pressão absurda. Uma pressão de todos os lados. É uma pressão civil, penal, administrativa. A OAB de São Paulo ela é totalmente cooptada, ela está sob o domínio do GAECO. Né? Então a OAB... Olha, a do Rio de Janeiro parece que a do Rio de Janeiro também está esquisita, né? Porque abriu aquele processo disciplinar contra o Tacla Duran, né? Então eu também acho que está esquisita. Pois é. O Rio. Porque o Cruz lá, ele é um cara, ele é tipo Maia. Mas o Vadir Damush deserdou ele, né? Falou assim, ele tá louco, não sei o que ele tá fazendo. Não, sim, o Vadir é diferente, né? Não são... São pessoas diferentes, são advogados diferentes, têm linha diferente de pensamento. Mas, assim... no caso do Rio, ainda vai se buscar uma questão dela. Se ele tiver que se externar, se expor, ele vai recuar. Porque o carioca ele é bem contestador, ele é diferente. O paulista parece que ele gosta de bater continência para ditador, para maluco, entendeu? Então, ele curte. Até uma vez eu mostrei lá pro pessoal do Provit, que estava falando de negócio de nazismo, isso literal. E no MASP foi marcada uma marcha de apoio a Hermann Hesse. Olha só. Com faixa, com tudo, Hermann lá, com a suástica. É sério, não é brincadeira não. E juntou gente pra burro. Olha só. Pois é. Eu queria fazer uma complementação que tem tudo a ver com isso, que o Wellington falou, que é o seguinte, o Wellington lembrava, né, que muitos desses juízes são sequestrados pelo serviço secreto, né, pela inteligência americana. E a gente está vendo desde domingo muitas pessoas, né, pessoas bem intencionadas, né, nossos seguidores, compartilhando a história
desse Paradise Papers, né, que é a continuação do Panama Papers. Paradise, porque é de paraíso fiscal. Então foi outro vazamento. Mas eu quero fazer um alerta. Lógico que nós temos que ver o que está escrito ali, né? Estão falando do Henrique Meirelles, estão falando do Blairo Maggi e de outras pessoas do Brasil. Mas nós temos que levar em conta uma informação que aqui não é... como o Wellington fala. Atenção. Isso não é teoria da conspiração. Isso é admitido pelo próprio consórcio de jornalistas. Uhum. Esses documentos vêm filtrados por órgãos da inteligência americana. Então, eles escolheram o que ia sair e o que não ia sair. Então, os americanos escolheram deixar, por algum motivo que nós temos que quebrar a nossa cabeça e especular, resolveram deixar Henrique Meirelles e Blairo Maggi ali. Então, assim, a gente pode, deve compartilhar, eles têm conta de paraíso fiscal e tal, mas sabendo que eles têm algum motivo para tentar pressionar essas pessoas. Você me desculpe, então, só para completar. Você não matou a charada ainda disso aí? Tô dando pista. Então, eu quero conversar com... eu quero que as pessoas acostumem, né? Em vez de a gente dar o peixe, eu quero acostumar as pessoas a pensar por elas, porque nem sempre a gente vai estar aqui para explicar, né? Então, eu quero que elas comecem a ler criticamente as coisas. Então, eu quero dizer uma coisa, que eu vou publicar mais tarde no meu blog. Ontem foi ao ar na TV francesa uma reportagem, investigação de 3 horas sobre esse Paradise Papers, porque a TV francesa faz parte do consórcio, assim como fazia no TV estatal, assim como fazia no Panama Papers, e teve um bloco de meia hora sobre Blairo Maggi. Eles foram ao Brasil, e o repórter da TV francesa entrevistou Blairo Maggi, ele falou com ela, e assim, falando dele, e aí eu fui conversar com pessoas, né, economistas, e eles falaram, você sabe o que é isso? O Blairo Maggi, lógico que ele comete erros e acertos. É golpista. É ministro do Temer? É ministro do Temer. Mas o Blairo Maggi, muito antes disso, é uma pessoa que é visada pela inteligência americana, porque ele criou uma trading. O que é uma trading? Trading são grandes empresas que só existiam as americanas, que negociam bilhões de dólares, quantias fabulosas por dia, de commodities. Então, petróleo, grão de soja, tudo que você pensar de commodities, essas tradings, elas negociam. Então, elas evitam o preço e elas são a grande fonte de corrupção, por exemplo, na Petrobras. Em vez de falar de afretamento de navio, o roubo fundamental é na compra e venda de derivados de petróleo para fora e para dentro do Brasil. E o Ministério Público fechou o olho para isso, porque ia mexer com poder de verdade, sabe? Que se fosse mexer, ia acabar. Então, como denunciou, aliás, agora, Rubens escreveu... Só um minuto, só terminar, Wellington. Então, eu quero dizer o seguinte. Eu conversei com esses economistas, eles falaram, o Blairo Maggi criou uma trading brasileira que disputa, né, porque ele era o dono do negócio, ele verticalizou. Então, ele planta soja, ele quis ele mesmo vender, em vez de ter que vender, né, barato para as trades, para elas venderem caro. Então, ele é um alvo a ser abatido pelos Estados Unidos por essa razão, e não é por outra razão, que ele está nesse vazamento do Paradise Papers. Então, vamos discutir, mas criticamente. É isso aí. Não, então, mas essa questão, né, de ter deixado tanto o Meirelles... Por que acontece? O que você tem que entender? E você já matou parte da charada. É a atividade fim dele que quer ser atingida. Existe um outro aspecto, que, inclusive, por isso que a gente foi a Paris para protocolar um documento de apoio ao Henrique Meirelles na OCDE, para o ingresso do Brasil na OCDE, para abrir um escritório aqui no Brasil... E o pessoal de alguns partidos aí, o pessoal da CUT criticou. Rubens, eu tenho que discordar de você publicamente. Você sabe que a minha área de especialização é o direito internacional econômico e eu sei o que está por trás disso. O ingresso do Brasil na OCDE é para amarrar as mãos da próxima administração. Porque quando você entra na OCDE, você assina, né, tratados com esses outros países, impedindo você de mudar da política neoliberal entreguista. Então, esse é o golpe dos golpes, porque não adianta nem a gente ganhar a eleição, é que nem a PEC do teto. Entrando na OCDE, pode botar o Rui Costa Pimenta do PCO como presidente, que ele não vai poder mudar a política econômica. Então, eu sou totalmente contra isso, e isso é um golpe contra a democracia, porque não adianta mais votar que a política econômica vai ser escolhida lá em Paris. Então, mas existe uma questão de pano de fundo. Por que acontece? O Temer, ele já não tem mais onde ser desgastado. E ele consegue articular no Congresso, através de doações trilionárias para os parlamentares, e se manter no poder.
Então, até comentei com o pessoal, assim, não adianta, aliás, é pior que não adiantar, não é salutar atacar o Temer. Toda vez que o Temer tem que se defender de uma denúncia, uma acusação de alguma coisa, se torra milhões, bilhões, trilhões em recursos. Então, a estratégia inteligente é não atacar mais Temer. Porque você atacando o Temer, você está acabando com o Brasil, porque ele vai vendendo tudo para poder se manter. Assim, atacar Temer, eu discordo levemente. Atacar Temer, a gente pode atacar. Mas sabendo que, se a alternativa for Rodrigo Maia, é pior ainda. E por que eu digo que é pior? Porque hoje, para o nosso grande referendo revogatório, nós temos o argumento de que há um pecado inicial no governo golpista, que foi a compra dos votos para elegê-lo no impeachment. Entrando um Rodrigo Maia, ele pode se alegar posteriormente que houve a eleição que a dele não houve, né? Compra de votos, né? Vou dizer. E aí com isso vamos dizer que a partir do momento do Rodrigo Maia passou a ser legítimo. Não, então, mas não tem a questão da origem? Da Previdência, perder satélite. Não, Romulo, na verdade, assim, você está pensando no hipotético cenário, né, que todo mundo quer que aconteça, de um regresso de um governo nacionalista e tal. Isso é uma possibilidade. Né? E eu diria que dentro do que a gente está vendo aqui no Brasil, até remota. Não diga isso, a gente vai lutar. Não, estou lutando, até que eu estou aqui, estou falando. Verdade. Né, cara, e foi você que foi lá, né, entrar com um recurso contra aquela cassação da liminar para a venda do pré-sal. Então, realmente, você está à frente de luta, você a ponta de lança. Inclusive, o pessoal questionou algumas coisas e tal. Eu tive todo um trabalho de madrugada, até mandei no teu WhatsApp aí, mostrando ponto por ponto onde é que estava a fraude disso aí. O que acontece? A gente está falando de Ministério Público e tal. A gente trabalhando para o sindicato de polícia é uma coisa que eu já percebi, e isso é fato. O Ministério Público não é páreo para a polícia, nem em termos de investigação. Então, assim, por mais que o Ministério Público crie esses gatos jurídicos aí, nós, aqui do Provítimas, temos a Polícia Científica do Rio, de São Paulo e de Minas Gerais. Eu tenho peritos altamente competentes, eles acham tudo, agulha no palheiro. Então, eles podem tentar enfiar um gato aí no negócio para tentar passar, porque realmente o pessoal não vê, porque eles trabalham a cabeça da turma assim de um jeito que confunde. Mas depois que você coloca tudo na mesa, você vê claramente que as fraudes. Então, essa, por exemplo, da questão do escondidinho, eu até mostrei step by step, aí mandei depois. Sim, recebi todo o material. Então, depois junto isso aí, enfim, você vai querer levar isso para frente e tal, e enfrentar lá os dragões da incompetência, lembra? É outra história. Não é incompetência, não é incompetência, não é incompetência. Você sabe que não é. É muito mais. Não, sim, eu digo para não ficar. Porque ele não pode falar, Wellington. Não é que eu não posso falar, que assim, existe um erro. Né? Assim, a coisa não está certa. Sim. Agora, eu dizer que teve um dolo, ou seja, o cara quis fazer aquilo. Então tudo bem, aí são mais 500, tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Eu posso imaginar. Agora. Porque burrice demais e maldade são coisas parecidas. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria a opinião de dois juristas que estão conversando comigo. Um é meu colega de apresentação do programa, que é o Rômulo Maia, e o outro é o doutor Rubens Rodrigues Francisco, advogado e também ativista que defende, sobretudo, pessoas que são perseguidas pela justiça. Está na ponta de lança, né, Na ponta de lança. Lutando pela soberania brasileira e pelos brasileiros. Isso, exatamente. Eu quero saber de vocês dois. Eu vou dar 2 minutos a cada um, então sejam realmente sintéticos, tá bom? Para a gente encerrar esse live aqui. De que maneira a sociedade brasileira poderá reagir a esse festival de absurdos que nós narramos, tanto no programa que eu tive que encerrar pelo tamanho, como nesse live aqui? Abuso de autoridade, uma clara arrumação de alguns quadros da justiça para que os seus próprios interesses ou interesses estranhos sejam defendidos em detrimento do que realmente está escrito na Constituição. De que maneira a sociedade poderá cobrar justiça onde a própria justiça é a maior praticante da injustiça? Então, Rubens, você é o nosso convidado, eu vou deixar você encerrado, né? Cortesia manda. Então, primeiramente, eu vou dizer o seguinte: na minha visão, como o Rubens falava no programa Cafezinho WC e mais cedo hoje, está tudo dominado.
porque ele falava, quem oferece denúncia é o Ministério Público. Então, se o membro do Ministério Público comete um crime, ele não vai ser sequer denunciado. Então, como o desenho institucional brasileiro, com os controles internos do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, não adianta nada, porque ali impera o corporativismo, a solução apenas está ali, a nossa única esperança é a política, é politizar a luta. E o presidente Lula vem fazendo isso, e todos os demais políticos e os seus advogados têm que parar de acreditar que defendendo tecnicamente, né, indo lá, argumentando os embargos, vai adiantar. Porque isso não vai adiantar. Não é porque você vai ser cortês com o juiz que vai mudar. Eles estão comprados, eles estão engajados no golpe e no entreguismo. Eles querem cortar a cabeça de todo mundo que se opõe ao entreguismo. Então, a saída é a politização. Nós temos que conscientizar as pessoas. E falando, então, de politização, eu quero fazer um apelo aos deputados federais. Eu sei que os procuradores estão indo dos seus gabinetes com dossiês e chantageando vocês. Mas sejam espertos. Eles estão na defensiva. Domingo à noite, Tacla Duran mostrou provas de que eles são mais corruptos do que os senhores. E essa é a hora de cortar as asas deles. Pelo amor de Deus, se vocês baterem de frente, entendeu, com eles desta vez e votarem a lei Canceler, a lei do abuso de autoridade, eles nunca mais poderão chantagear os senhores. Essa é a hora de decretar a alforria do Congresso Nacional e, por tabela, da soberania popular, do voto. Porque essas pessoas não têm voto e elas não podem ditar os rumos do Brasil. Se eles querem ditar, que se candidatem e sejam eleitos. Mas enquanto eles passarem em concurso, eles têm que submeter a soberania popular aos poderes políticos e ao Congresso Nacional. É isso aí, Rômulo. Agora, doutor Rubens, o nosso convidado para encerrar o programa. Depois eu faço aqui a palavra final, mas não como dono da verdade, apenas para encerrar mesmo o programa, tá bom? Com certeza. Olha, hoje, né? Como diria o Daciolo, é hoje. O que o povo, o que os blogueiros, o que o pessoal da imprensa aí, da imprensa alternativa pode fazer hoje? Pode ajudar hoje. Colocar na mídia, colocar no Facebook, colocar no tuitaço a questão da lei Canceler, dar força para todos os políticos, sejam quais forem. Entendeu? Por mais que a imprensa, a mídia tente deteriorar a valorização do político, mas hoje a nossa tábua de salvação é o Congresso Nacional. Tá? É a única instituição capaz de dominar esse ente maligno que tomou conta do Judiciário, do Ministério Público, transformando isso numa grande organização criminosa. Né? Hoje se instalou uma organização criminosa no seio do Poder Judiciário e no seio do Ministério Público, e a prática principal deles é a violação do artigo 37, inciso 11 da Constituição, né? Onde eles podem ganhar acima do teto, eles podem ganhar auxílio penduricário, auxílio ajuda, auxílio não sei o quê. E você tem situações como o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Nalini, que ganhava R$500 mil por mês. Pois é, R$500 mil por mês. Falar do 500 mil, meio milhão de reais. Meio milhão de reais por mês. Mês. Tá vendo aí? Mês, no Olerite. Foram falar lá do Mato Grosso hoje. Essa história do Nalini se arrastou por muito tempo. É que nós tivemos um embate direto lá no tribunal. Ele sabia que eu ia levar isso avante, ele caiu fora e foi ser secretário lá do Alckmin para ficar. E agora está com o salário dele de desembargador e mais de secretário de educação. Que maravilha. A situação é escabrosa. Em síntese, esse é o estado mais desenvolvido. Pois é. Agora, esse é o estado mais desenvolvido. Foram falar do Mato Grosso lá, camaradas. Mas São Paulo é uma situação muito mais absurda. Você tem o Veiter do Rio de Janeiro, ex-presidente do Rio de Janeiro. Pô, o cara envolvido com 20 bilhões de desvio com a Delta, que estava roubando junto com o Cabral. Pois é. O Tribunal de Justiça do Rio é uma organização criminosa. E sem surpresa, Rubens, o irmão dele, relatando a primeira denúncia contra o Temer, né, estava no bolso dos juristocratas, né, do Ministério Público, do Janot, e no bolso da Globo. Né? Por que será? Pois é, então... Então, enfim, agora vocês podem fazer isso, gente. Chame a população para apoiar os políticos nesse momento. A imprensa alternativa agora tem um papel importantíssimo nas mídias sociais de trazer a população
se não, pelo menos não falar nada contrário. Né? Quem puder lá, olha, votem nisso aí e tal. Se a pessoa tem dúvida, não fale nada, então. Eu acho que não vai ter mais... O silêncio... Porque já caiu a ficha. O silêncio, nesse caso, seria um apoio, né? Porque, para falar bobagem... É como eu falei no programa. Nós precisamos... O PT tem 60 deputados. A gente precisa aprovar essa lei. Então, tem que passar de 250, né? A gente vai precisar, para aprovar essa lei, dos votos de políticos de direita, políticos do Centrão, PMDB. Então, é o seguinte, é o que eu falei primeiro. Pacto contra o inimigo maior, a gente faz com o inimigo. Com o amigo, a gente sai para tomar chopp no bar. Exatamente. Então, o inimigo maior, o inimigo da hora é o Ministério Público, ou melhor, as pessoas que abusam da autoridade do Ministério Público e no Judiciário. Então, nós temos que nos aliar a qualquer pessoa que possa nos ajudar a aprovar essa lei e botar cabresto num poder que não é eleito e não pode sobrepor à soberania popular e aos poderes políticos que dela derivam. Pois é, então, resumindo tudo que que o meu convidado, Dr. Rubens Rodrigues Francisco, falou, e o meu colega aqui de apresentação, Rômulo Maia, falou. Então, eles falaram para que você possa sair daqui com alguma síntese, né? Porque as pessoas gostam assim, de síntese, que a Lei Cancelier é uma lei que pode colocar um ponto final no sonho de meganhagem dos concurseiros. A Lei Cancelier é uma lei que, para ser aprovada, ela precisa da sua pressão e apoio, pressão positiva para que ele aprove e apoio aos deputados que são vítimas de chantagens, de dossiês, muitos deles forjados, para pressionar o deputado a não aprovar uma lei de abuso de autoridade. Ou seja, pessoas que hoje se pensam autoridades pressionam deputados para que elas tenham o direito de abusar do direito. E os deputados são vítimas de uma chantagem. A judicialização da política é danosa à democracia. Por isso, a Lei Cancelier é um passo indispensável para barrarmos os absurdos que são praticados atualmente na justiça brasileira. Então, você que é político, não tenha medo. Você que é militante, ativista, apoie e vamos trazer a política de volta, porque a política é onde o seu voto tem valor. Juízes, promotores e etc. são concurseiros, normalmente vindos de famílias ricas, que estudaram, tiveram ensino privilegiado e hoje defendem os interesses de uma elite podre, falida, que existe no Brasil e que não pensa em você, que está me assistindo agora, não pensa no Brasil e não pensa na soberania nacional e no Estado de Direito. Eu sou o Wellington Calazans, participei aqui com o doutor Rubens Rodrigues Francisco e o meu colega Rômulo Maia de um live extra aqui no Cafezinho, no Botando Pilha, em outras páginas que compartilharam. Agradeço a você pela companhia e a nossa luta é uma luta vitoriosa porque nós estamos do lado certo da história. Muito obrigado, doutor Rubens, muito obrigado, Rômulo. Continue em linha depois que eu tirar do ar o programa para a gente conversar aqui em off algumas coisas, tá bom? Um abraço, obrigado a você que acompanhou essa transmissão. Tudo de bom.